Muito boa tarde, são 12 horas e 28 minutos e nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição desta segunda-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda a capital Manaus e também para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida Band Amazonas, a TV mais popular do povo amazonense. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar mais uma tragédia que se abate sobre a cidade de Manaus. Um caminhão durante uma procissão mata 3 e deixa 8 pessoas gravemente feridas. O motorista foi detido na hora pela polícia e vai responder por crime culposo quando não há intenção de matar. Vamos mostrar também os direitos dos motoristas de ônibus e também de carros particulares. Multas de trânsito de natureza leve ou média poderão ser transformadas em advertência escrita. É o que determina uma resolução do CONTRAN. Descabimento, ver se o infrator não é reincidente durante aquele ano, para que aí você possa transformar essa multa em advertência. Vocês vão ver um anúncio inusitado também hoje no programa Exija Seus Direitos e mostrar aos telespectadores como um anúncio bem bolado pode muitas vezes fazer com que você consiga vender rapidamente aquilo que você está anunciando. Não percam o anúncio bem bolado hoje no programa Exija Seus Direitos. A edição de segunda-feira do nosso programa está começando agora. Nós vamos rapidamente a um serviço de utilidade pública. Está desaparecida a Marta Maria Pereira de Matos e a repórter, a Liliane Costa, tem mais informações. A sua Marcos, tem mais ou menos 2 semanas que essa jovem desapareceu. O nome dela é Marta Maria Pereira de Matos. A sua mãe está procurando por sua filha. Tem mais de 2 semanas. Quem conhecer essa jovem, souber de alguma informação, por favor, ligar 9361-6950 ou ainda um convencional 3011-7698. Quem souber de alguma informação aí, por favor, entrar em contato, que o coração dessa mãe realmente está muito aflito. É para saber a informação dela, tá? Para ligar? Para ligar pelo telefone. Qualquer informação sobre Marta Maria Pereira de Matos, filha da dona Josefa Maria de Matos, que vocês viram na reportagem, por gentileza, os telefones estão no seu vídeo, 3307-0423 ou mensagem de texto para 9424-1821 ao WhatsApp do programa Exija Seus Direitos. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar no nosso programa, mais uma vez, o descaso com a vida humana. As pessoas até agora, me parece que, mesmo diante de uma tragédia que se abateu sobre a cidade de Manaus, onde 15 pessoas perderam a vida, as pessoas não estão levando em consideração os riscos de se colocar veículos sem manutenção nas ruas da cidade de Manaus. Vocês vão ver que mais uma tragédia aconteceu, uma tragédia que poderia ter sido evitada se o caminhão tivesse passado por manutenção, se o proprietário do caminhão tivesse carteira para dirigir este caminhão e se o caminhão não estivesse com os pneus carecas. Vocês vão ver mais uma tragédia, infelizmente, na cidade de Manaus. 12 horas e 33 minutos, mais uma vez, a negligência e a falta de responsabilidade fazem vítimas fatais no trânsito da cidade de Manaus, que é um dos trânsitos que mais mata no Brasil inteiro. Uma irresponsabilidade de um condutor de um caminhão fez com que, durante a via sacra no bairro Dom Pedro, 3 pessoas perdessem a vida e 8 estão hospitalizadas em estado grave. Os detalhes dessa tragédia nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. O acidente aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, próximo à Fundação Secom, no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Pessoas que acompanhavam a passagem da procissão relatam o que viram na hora da tragédia. A gente não teve ação nenhuma, não. A gente fiquei um plasma sem ação para fazer nada, nem para mesmo ver lá de cima lá. E a gente ficou chocado ali, porque se tratava de 2 senhoras, né? E não sabia também a quantidade de pessoas que tinham sido feridas. Mas foi muito desesperador. Foi na hora que chegou o socorro aí, bombeiro, o pessoal do resgate. Aí conseguiram levar o pessoal para o socorro. Aí ele parou lá embaixo quando a viatura trancou ele lá.
A procissão da Via Sacra de Jesus transcorria tranquilamente pela Rua Francisco Orellana, mas nesta ladeira, o motorista do caminhão de som perdeu o controle, atropelando vários fiéis. O impacto foi tão grande que derrubou esta árvore. 2 vítimas morreram no local. Tânia Magalhães Gomes, 52 anos, e Cleida Bastos Antela, 63. A aposentada Luísa Maria Cruz, 74 anos, faleceu a caminho do hospital. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. É mais um acidente com vítimas fatais que choca a sociedade manauara. É lamentável, mais um acidente que vem ocorrer em Manaus, mas a equipe da prefeitura presente, como sempre, e agindo da maneira mais correta possível. O motorista foi detido na hora pela polícia e vai responder por crime culposo quando não há intenção de matar. O caminhão, em péssimo estado de conservação, com os pneus carecas, foi guinchado até o Instituto Médico Legal para a perícia técnica. Você está no meio do multidão, um caminhão, de repente estoura o freio, o que tu vai fazer? Tu olha na frente, gente, do lado, gente, tudo em cima do caminhão, né? O pessoal falando, aquela erração, o que a gente vai fazer? Os corpos de Tânia e Cleida foram velados nesta funerária no centro da capital. Já Luísa Antela, na paróquia Rainha dos Apóstolos, no bairro Dom Pedro. Na rua onde ocorreu o acidente, marcas de sangue no asfalto, velas acesas em homenagens aos mortos e luto. É muito complicado, né? As pessoas saem de casa para rezar, para fazer ali o caminho, encenação do caminho que Jesus percorreu, e acabam num gesto extremo de irresponsabilidade, perdendo as suas vidas. Hoje o jornal A Crítica e as mídias de uma maneira geral trazem o resultado do laudo técnico do motorista da caçamba que estava em altíssima velocidade e que agora há a comprovação através do laudo de que ele tinha ingerido álcool e também consumido cocaína. O exame revela que o motorista da caçamba que atingiu o micro-ônibus matando 15 pessoas tinha consumido álcool e cocaína. Ele perdeu a vida também nesse fatídico e trágico acidente que enlutou a cidade de Manaus e vai enlutar o Amazonas de uma maneira geral durante muito tempo. Agora, só há uma forma de tentar fazer com que essas tragédias, que são muitas vezes tragédias anunciadas, não continuem a se repetir no estado do Amazonas. E a única forma é a da fiscalização. O Detran tem conseguido reduzir de forma muito intensa os índices de acidente na cidade de Manaus, fazendo exatamente as suas blitz, as suas fiscalizações. Quase 40% com relação ao ano passado, em termos comparativos, o Detran conseguiu reduzir. Só que as pessoas também precisam ter um pouco de consciência. Como é que um cidadão que não tem habilitação, o veículo dele não era registrado para fazer o que estava fazendo, tinha problemas mecânicos, tinha problemas no freio, tinha pneus carecas, como é que um cidadão coloca um veículo desse na rua? Então a nossa indignação é exatamente nesse sentido. Por que é que o cidadão, sabendo que o veículo não tem condições alguma de uso, como é que um cidadão me coloca um veículo desse na rua? Mas será que é o único carro que não está em condições de trafegar? Quantos carros mais nós temos aí de pessoas irresponsáveis que estão circulando na cidade de Manaus? E se na capital a situação é ruim, vocês não têm noção do que a gente vê no interior do estado, onde falta realmente a fiscalização. Eu perdi um irmão com 28 anos de idade, pela irresponsabilidade de pessoas. Então eu sei a dor e o sofrimento que passam agora, nesse momento, essas famílias. Não basta apenas o poder público fazer a sua parte, intensificando as fiscalizações. As pessoas precisam ter consciência de que um veículo sem manutenção, com pneu careca, com problema no freio, vai matar as pessoas nas ruas. Se as pessoas não tiverem este grau de consciência, infelizmente vai ficar complicado. E agora? Não basta mais apenas fazer o teste do bafômetro nas pessoas.
O Detran, a polícia de uma maneira geral, precisam encontrar alternativas para fazer também exame toxicológico, para ver se o cidadão está ingerindo também droga. Antigamente, as pessoas bebiam e saíam para dirigir. Agora não estão mais se satisfazendo apenas com a bebida. Estão bebendo, ingerindo álcool, consumindo cocaína, crack, maconha e por aí vai, e saem pelas ruas fazendo o que o motorista da caçamba fez. Então o poder público tem que acompanhar também estes fatos. Precisa, de uma maneira geral, acompanhar a evolução do consumo, infelizmente, cada vez maior de entorpecentes. O poder público vai fazer a sua parte, eu não tenho dúvida alguma. Porque já tem, inclusive, tecnologia disponível para fazer esses testes de drogas. Existem aí já kits que já são comercializados, inclusive, em vários países, que podem, num curtíssimo espaço de tempo, é quase instantâneo, pode aferir se o cidadão consumiu droga ou não. Então não vai bastar mais apenas o teste do bafômetro para ver se há ingestão de álcool. Há que se fazer também o teste toxicológico para saber se o cidadão ingeriu também algum tipo de droga. Os problemas não param aí. Segundo informações divulgadas na imprensa, o exame desse motorista que revelou o consumo de droga e consumo de álcool, está aqui, ó, o laudo da perícia. Segundo informações da própria imprensa, esse teste foi feito no estado do Pará. Vejam bem como são as coisas. Porque um aparelho denominado de cromatógrafo a gás, que foi entregue, segundo a denúncia, há 5 anos ao governo do estado do Amazonas, ele não está funcionando porque ele não foi instalado. Há 5 anos tem um equipamento para fazer esse teste, para emitir esse laudo, mas esse aparelho chamado cromatógrafo a gás está no Instituto de Criminalística do Estado do Amazonas, está sem uso porque ele não foi instalado. Mas por que não foi instalado? Hoje a equipe de reportagem do nosso programa tentou conversar com representantes do Instituto para saber se isso é verdade. E me parece que é. Como é feriado, nós não conseguimos, mas amanhã nós vamos voltar a tratar deste assunto aqui no programa. Porque, uma vez a denúncia se concretizando, é algo muito sério que um aparelho está lá há 5 anos no Instituto de Criminalística, sem uso, sem utilização, porque não fora instalado. Mas 5 anos não é tempo hábil para que isso possa ser instalado? Nós vamos desvendar também esse mistério no nosso programa. São 12 horas mais 43 minutos. Drogarias Santo Remédio, em sua constante evolução, traz mais uma novidade para você. Agora Santo Remédio dispõe de dermoconsultores e consultores fitness, que são vendedores especializados em dermocosméticos e suplementos alimentares, todos com conhecimento para auxiliar melhor o cliente nas suas compras, sempre respeitando a prescrição médica e oferecendo o que há de melhor em suas lojas. Mais uma novidade das Drogarias Santo Remédio, a primeira do Norte e Nordeste com a certificação ISO 9001. Santo Remédio, a evolução da drogaria precisou de medicamentos, Santa Entrega, 32128000. Vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos trazer aqui o anúncio que uma senhora promoveu em alguns jornais da cidade de Manaus, porque ela estava muito insatisfeita com o casamento dela. Essa moça, segundo informações, ela foi traída. E colocou, inclusive, o motivo no anúncio no jornal. Motivo, chifre. E ela vendeu tudo no mesmo dia. Vocês vão ver essa história, que é a história da vida real, porque isso, infelizmente, todo mundo está sujeito a acontecer, né, Dal? Você sabe bem disso. 12h46, a hora certa do nosso programa. Queria dar um abraço especial e agradecer muito o carinho e a atenção dos nossos telespectadores do interior do estado do Amazonas. Muito obrigado a Coari, Tefé, Urucará, Parintins, Codajás, São Gabriel,
Taquatiara, Manacapuru, Presidente Figueiredo, muito obrigado pelo grande carinho, pela grande audiência que nós temos no interior do estado. Eu tenho percorrido alguns municípios e sou testemunha do carinho e da atenção que o povo do interior também tem com a programação local da nossa querida Band Amazonas, que é sem dúvida alguma a TV mais popular do nosso estado. Então, muito obrigado pela grande audiência também nos municípios do interior do estado. Dia 24 de abril acontece o Big Way Fight 4, 13 lutas programadas, Jiu-Jitsu Kids, boxe e 11 lutas de MMA. A luta principal, aqui estão José Marcos e o Thiago Belo, que é o detentor do cinturão da categoria no Amazonas, vai ser na escola Nossa Senhora de Fátima, na Rua 12, no Alvorada 2. E para falar um pouquinho mais do evento, nós estamos recebendo aqui os campeões hoje. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde, Marcos. O evento Big Way Fight, como você já falou, vai acontecer dia 24 de abril, agora quinta-feira, com essa super luta entre Thiago Belo e José Marcos. Thiago Belo, que é o detentor do cinturão, né? Experiente já, com uma carreira sólida no MMA amazonense, e a fera aí, José Marcos, mais conhecido como José Aldo. Todo Marcos é fera, né? É verdade? José Ele Marcos, é o detentor do cinturão. Isso, Thiago Belo, né? José Marcos aí, uma revelação do Amazonas aí. Mas o Amazonas sempre produzindo bastante, né? O amazonense tem o jiu-jitsu nas veias, realmente, né? Não só o jiu-jitsu, mas com essa garra, né? Esse espírito de lutador. Então, vai ser uma super luta aí. Também a gente vai contar com uma luta de super peso pesado entre Davi Tanque e Adriano Balbi. Tá certo. Então tá feito o convite, dia 24, a partir de que horas? Às 19h30. 19h30, na escola Nossa Senhora de Fátima, na Rua 12, no meu querido bairro da Alvorada, onde é inclusive o bairro do Zé Aldo, né? Isso. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Big Way Nutri, né? Com preço acessível, apenas R$ 25. O evento vai ser show e eu convido todos vocês estaremos lá, prestigiar o evento. Se Deus quiser. Boa luta para vocês. Obrigado aos campeões aqui no nosso programa. Não percam então mais um grande evento, uma grande luta. O Big Way Fight 4, 13 lutas programadas. Vai ter inclusive a participação de crianças no Jiu-Jitsu Kids, uma luta de boxe e também 11 de MMA. José Marcos, que aqui está com o Thiago Belo, é o detentor do cinturão da categoria no Amazonas, na escola Nossa Senhora de Fátima, na Rua 12, no meu querido bairro da Alvorada. Estão todos convidados. 12h48. Olha, trocando informações, eu tenho sempre procurado fazer isso com outros parlamentares pelo Brasil inteiro. Eu descobri que existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito permitindo que as multas, as infrações de pequeno porte no trânsito possam ser transformadas em advertência. Ninguém sabia disso. Ninguém. Porque os órgãos não têm interesse em divulgar isso. Mas isso, eu não quero aqui de maneira alguma incentivar a infração no trânsito, né? Mesmo porque a intenção não é essa. É mostrar que nós temos direitos e muitas vezes os nossos direitos ficam ocultos, ficam escondidos para que a gente não utilize uma garantia que é nossa. Os detalhes nós vamos acompanhar agora direto na reportagem. Essa prerrogativa foi dada pelo Código de Trânsito Brasileiro e agora recebe regulamentação do Denatran através da Resolução 363, que entra em vigor a partir de julho. O diretor-presidente do Detran informa como o recurso pode ser solicitado. Tem que vir ao Detran ou ao Manaus Trans, de acordo com quem for a multa, e entrar com requerimento por escrito no setor de protocolo, endereçado à Procuradoria da Casa, para que a Procuradoria possa analisar o pedido, ver se existe cabimento, ver se o infrator não é reincidente durante aquele ano, para que aí você possa transformar essa multa em advertência. É importante ressaltar que o benefício não vale para qualquer multa. Então, o condutor que durante o período de 12 meses teve multa leve ou média, ele pode transformar essa multa em advertência. Agora, apenas uma vez por ano e apenas uma multa. O período de recurso é o mesmo para apresentação de defesa, 30 dias.
A advertência será registrada no prontuário do infrator e a conversão não isenta o pagamento da multa. A multa ela é paga, mas a pontuação que iria para o prontuário, para a carteira, ela não vai. Fica uma advertência, é uma advertência por escrito do Detran. Não é certo que o órgão defira o pedido. Uma série de análises serão levadas em consideração. Então, exemplo, a pessoa que tenha 20 pontos e queira renovar a habilitação e está com o limite dos 20 pontos para fazer a reciclagem, ele pode requerer no prazo, a transformação dessa multa em advertência. O órgão analisa e, se tiver direito, a pessoa concede e aí você sai de 20 para 16 pontos e pode renovar a sua habilitação sem problema nenhum. Muito bem, muito obrigado pela participação no nosso programa, do nosso competente Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, que agora, através do nosso programa, nós levamos também esta informação aos nossos telespectadores. Então agora o cidadão tem consciência e é sabedor de que multas de leve monta no trânsito podem ser convertidas em advertência. Isso é uma garantia que nos foi dada e que ninguém divulgou isso, ninguém publicou, ninguém fez reportagem, ninguém anunciou, ninguém propagou este direito. Se o Conselho Nacional de Trânsito resolveu adotar essa política, deveria ter também levado ao conhecimento público. As pessoas não têm noção disso, não sabiam desta informação. Então nós estamos prestando essa informação também para que você, de posse de uma multa de pequeno porte, possa se dirigir ao Detran e solicitar então que a sua multa seja transformada em advertência. Não é automaticamente que isso vai ocorrer. Você vai ter que passar ainda por um processo administrativo dentro do Detran, mas é um direito garantido aos condutores de veículos. São 12 horas mais 48 minutos. Vamos agora a Tóquio Componentes no nosso programa. Tóquio Componentes Eletrônicos, instrumentos musicais, peça sua mercadoria de seu município que embarcamos para você. Tóquio Componentes Eletrônicos, Floriano Peixoto 81 Centro, 3233-5355, 9144-0019. Mais um micro-ônibus é assaltado na cidade de Manaus. Segundo informações, os assaltantes entraram no veículo, renderam o motorista, renderam os passageiros, levaram pertences, celulares, dinheiro, enfim, mais uma ação ousada dos bandidos. Nós temos uma pequena reportagem da Liliane Costa para o Rota Policial. Aconteceu na noite deste domingo, por volta das 21 horas, mais um assalto a um micro-ônibus em Manaus. Mas dessa vez, os bandidos se deram mal. Após levar vários pertences dos passageiros, como bolsas e celulares, os bandidos foram presos. Maicon Denis foi preso na hora e está aqui, na 9ª Delegacia de Polícia. Já Joelson dos Santos, após trocar vários tiros com a polícia, foi alvejado na perna. E como sempre acontece, bandido não morre fácil, ele está lá internado no platão, dando mais despesa aos cofres públicos. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar da 9ª SICOM e eu sou Liliane Costa para o programa Exija Seus Direitos. Muito bem, está aí a reportagem da Liliane. Há um grande clima, inclusive, de apreensão dos motoristas de ônibus da cidade de Manaus, dos taxistas também. Muito já se discutiu a questão da segurança desses profissionais do volante. Os taxistas mesmo já tiveram reuniões, e eu lembro que eu presenciei isso com a Secretaria de Segurança Pública, que prometeu, e eu me lembro muito bem, que o secretário de Segurança Pública, não esse, mas um passado recente, prometeu inclusive adaptar um dispositivo de comunicação, de segurança para os motoristas de táxi, e isso infelizmente nunca saiu do papel. E os motoristas continuam aí entregues à própria sorte. Por falar em segurança, vocês vão ver a foto que o programa Exija Seus Direitos recebeu de um cliente do Banco Santander, da nossa querida Avenida Eduardo Ribeiro. No sábado, ele foi à agência para fazer um saque. E quando ele entrou no caixa eletrônico lá do Santander, ele se deparou, Monteiro, com esta cena que nós vamos ver agora.
2 moradores de rua, que ninguém sabe se estavam drogados, se estavam armados, estavam dormindo dentro da agência do Santander. Como é que um banco do porte do Santander permite que pessoas durmam dentro das suas instalações? Esse é o tipo de segurança que os bancos oferecem aos seus clientes. Os bancos que faturam bilhões e bilhões e bilhões de reais não garantem sequer a segurança dos seus clientes. Esta imagem fala por si. Homens dormindo dentro da agência do Santander, na Eduardo Ribeiro. E claro que isso amedronta as pessoas, porque é inadmissível que isso ocorra nas barbas dessas agências bancárias. É uma vergonha a política de segurança dos bancos que não garantem de maneira alguma a segurança dos seus clientes. São 12 horas e 56 minutos. Hoje, os jornais da cidade de Manaus trazem um comunicado ao público. Já é o cumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado entre a CPI da telefonia e as operadoras. Diz o comunicado, em razão das conclusões adotadas pela CPI da telefonia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em conjunto com a Comissão Técnica e Permanente de Defesa do Consumidor da Assembleia, e em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta, atenção, as operadoras de telefonia se comprometeram a promover nas cidades onde possuem cobertura, no período de 1º a 20 de maio, um mutirão para atendimento de reclamações dos consumidores por cobranças indevidas. Na oportunidade, os consumidores também poderão ser informados sobre a área de cobertura do sinal existente. Procure a sua operadora e saiba os locais de atendimento. Manaus, 21 de abril de 2014, Sinditele Brasil, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, Celular e Pessoal. Isso já é o resultado e o cumprimento do termo de ajustamento de conduta, e nós estamos obrigando, então, as operadoras a fazerem mutirão de atendimento para resolver o problema das pessoas. Elas estão obrigadas, segundo o termo que nós assinamos com a CPI e as operadoras, a partir de hoje, vão começar a falar, a se comunicar com os seus clientes, porque no próximo dia 1º de maio, e vai até o dia 20 de maio, por determinação da CPI, por obrigação da CPI, nós estamos nesse momento fazendo com que as empresas passem a resolver os casos que estão pendentes com os seus clientes, com os seus consumidores. Então, isso já é resultado do termo de ajustamento de conduta. E a partir do dia 1º de maio, até o dia 20, você que tem problema não resolvido com a sua operadora, você vai poder, então, de uma maneira muito mais fácil, muito mais acessível, como garante o termo de ajustamento de conduta, resolver o problema junto à sua operadora. Acabo de receber aqui, através do nosso WhatsApp, denúncia de moradores do V8, Adrianópolis, Parque 10, estão sem energia elétrica desde as 3 horas da manhã e já entraram em contato com essa empresa, entre aspas, chamada Amazonas Energia, e até o presente momento, ninguém da empresa foi até esses locais para resolver esse problema. E os moradores estão revoltados com esta política da empresa Amazonas Energia. Blackout desde as 3 horas da manhã, V8, Adrianópolis e grande parte do Parque 10. Estamos aqui fazendo um apelo à concessionária de energia elétrica para que promova o restabelecimento da energia. As pessoas estão tendo muito prejuízos, os comerciantes, e fazem o apelo, então, através do programa Exija Seus Direitos. 13 horas mais 1 minuto. Vou encerrar o programa de hoje de uma forma um pouco diferente do que nós costumamos fazer aqui no programa. No classificado de um jornal da cidade de Manaus estava escrito o seguinte: noivado rompido, vendo tudo na caixa, geladeira, fogão, máquina de lavar, coifa, rack e sofá. E nesse mesmo anúncio, cujo título era noivado rompido, estava também descrito lá, e aí está, noivado rompido, motivo chifre.
É uma jovem senhora que estava desiludida com o casamento e resolveu, então, se desfazer de tudo que o casal tinha comprado. Ela conseguiu, no mesmo dia, foi na última sexta-feira, no mesmo dia ela conseguiu vender tudo. Nós entramos em contato com esta senhora para que nós pudéssemos, inclusive, gravar uma entrevista ou trazê-la aqui no nosso programa para falar sobre este anúncio, que não deixa de ser um anúncio inusitado, diferente, com motivação real, inclusive, de traição. E nós queríamos conhecer um pouco mais essa senhora. Ela disse que nunca foi tão assediada na vida, que todos os veículos de imprensa do Amazonas entraram em contato com ela, exatamente por conta dessa exposição que ela teria na mídia. Ela preferiu, então, não gravar entrevista com o programa Exija Seus Direitos. Mas mostra muito bem que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar da traição que ela sofreu, ainda com muita criatividade, ela conseguiu vender todo o material que era parte integrante do seu casamento. Tomara que esse caso seja só um caso isolado, que outras pessoas não passem por esse dissabor de ter que se expor, inclusive, nos veículos de imprensa para mostrar o quão duro deve ser uma traição. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição Sampaio vão comandar o Câmera 13. Um bom feriado a você e a sua família. Que Deus lhe abençoe. E até amanhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Até lá.